inicial e o... Pedir para o seu João pagar o... Eu peço. Ah, não, só apagar as luzes. Isso. Bom, né, então estamos, né, chegando no final, né, dessa nossa longa jornada. E hoje é um filme, para mim, que eu estava com muita curiosidade para rever esse filme. Porque é um dos poucos filmes do Hitchcock que eu tinha visto e não tinha tido uma boa impressão. Né? E foi interessante porque, ao rever, né, e nessa sequência, algumas coisas eu acho que acabaram implicando, né, em rever posições. Certamente não é o melhor dos filmes do Hitchcock, mas tem coisas muito interessantes no filme. Né? É um filme de 69, né, que está inserido dentro, né, daquelas tramas de espionagem que estavam presentes nos filmes do Hitchcock em geral. Né? Enquanto nos primeiros filmes do Hitchcock, na fase inglesa, os vilões, né, da espionagem eram sempre os alemães, agora você tem um deslocamento, né? Não são mais os alemães, né, mas são os nazistas. Quer dizer, os alemães e os nazistas, mas agora são os comunistas. Então, é um filme que começa né, dentro dessa atmosfera da Guerra Fria. Então, começa com imagens do desfile militar, né, na Praça Vermelha. Então, é um filme que captura um pouco dessa intensidade, né, decorrente da Guerra Fria, quer dizer, essa sensação de final de mundo que as pessoas estavam vivendo na época. Bom, vou comentar um pouco mais para frente. Então, os créditos iniciais têm interesse, né, são imagens documentais do desfile militar na Guerra Fria. Em relação ao elenco principal, não tem algum destaque, né, a ser feito, quer dizer, né, já é um elenco que, de certa forma, talvez prejudique um pouco o filme, pois falta talvez carisma, né, aos principais personagens. Eu destacaria um ou outro dos secundários, mas isso, né, talvez ajude a gente a entender porque o filme foi tão mal visto na época. Né? Então, aqui mais o elenco também. Né? Aqui tem dois nomes que estão juntos, que são nomes muito importantes dentro do cinema francês. Né? Que é o Michel Piccoli, né? Na época vai fazer depois com o Godard e a Brigitte Bardot esqueci o nome do filme, agora me deu branco. E o Philippe Noiret, também conhecido pelo Quinteto Reverente, também é um ator francês que bem conhecido. Então, talvez com um destaque esses dois nomes, mas o elenco, de certa forma, não ajuda muito no filme. Então, mais aqui do elenco, então, imagens de desfiles. Então, a equipe basicamente trocou tudo, né? Você tem uma mudança enorme em relação à equipe que normalmente trabalha com ele. E alguns detalhes, né, de todo o elenco que foi trocando, a gente pode destacar a Edith Head, que
que é a figurinista, que continua, né? É mais uma colaboração dela, né? E Samuel Taylor. O filme, originalmente, ele é baseado numa história do Leon Ulis, que é um escritor, e o escritor responsável por um livro e um filme importante chamado Exodus. Então ele era um escritor que tinha uma certa relevância, começa trabalhando no roteiro do Topázio, mas ele, o Hitchcock, não se deram muito bem, e ele vai ser substituído pelo Samuel Taylor, que foi o roteirista do Vértigo. Bom, aqui é parte do elenco. Então, a questão da Guerra Fria é fundamental para a gente compreender esse filme. Quer dizer, o Hitchcock sempre trabalhou com os filmes de espionagem, mas num primeiro momento relacionado com o nazismo, né, e com os alemães. Aqui, já anteriormente no filme do encontro passado, né, A Cortina Rasgada, a questão da espionagem retorna, só que aí, né, em relação ao comunismo e aos soviéticos. Então, esse filme está inserido dentro, né, dessa ótica. E é um filme de 69, então ele vai se basear, né, a história se passa como se fosse em 62, e o pano de fundo disso está na crise de Cuba, né, que foi uma crise que talvez foi o momento da história da humanidade que nós estivemos mais perto da extinção, né, com a guerra nuclear. Nossa. Oi? Nada, não. É verdade. Olha que é verdade. Basicamente, se tivesse rolado alguma coisa, a gente não estaria aqui. Né? A gente estaria vivendo distopias em vez de, né, estar assistindo distopias. Porque antes, em Cuba, houve invasão, né, da Baía dos Porcos, né, que uma tentativa de derrubar o governo cubano, e posteriormente a crise, né, dos mísseis de Cuba estourou em 1963, 63 eu acho. E aí o que vai acontecer? O filme conta mais ou menos né, como é que se descobriu que os mísseis estavam sendo transportados para Cuba. Então é um filme que retrata essa, né, essa angústia, né, essa efervescência do mundo passando por transformações gigantescas. Né? Aqui, para a gente, né, ver um pouquinho, né, relembrar um pouquinho dessa política de Guerra Fria. Então você tem aqui, né, o pacto, né, a cortina de ferro, né, os países da OTAN. Em cinza estão os países alinhados, e aqui vai estar Cuba, né, alinhados à União Soviética. E é um filme que, para tentar facilitar a compreensão, porque todos esses filmes que envolvem espionagem, às vezes são extremamente complexos, com um número muito grande de personagens, e as pessoas andam de um lado para o outro, então os filmes acabam sendo né, um pouco difíceis da gente entender, né, em função né, dessa complexidade, e às vezes as pessoas traem, às vezes são amigos, inimigos. Bom, para tentar facilitar, eu separei, né, em partes, em blocos os filmes. Não é algo que eu fiz anteriormente, porque anteriormente a gente conseguia separar de um ponto de vista narrativo, quer dizer, blocos com durações muito bem definidas, que realmente correspondiam ao primeiro ato, segundo ato e o terceiro ato de uma construção narrativa bem estruturada. Aqui isso é menos, isso é menos presente, e eu só separei para tentar facilitar um pouco a compreensão do filme. Então ele vai começar em Copenhague, depois se desloca para os Estados Unidos, vem para Cuba e volta para a França. Então ele tem mais ou menos esses 4 bloquinhos, né, a serem trabalhados. Então, nessa parte 1, começa em Copenhague,
E aí o Hitchcock continua sendo extremamente clássico, né? Então tem um plano que ele define a cidade onde ele está trabalhando, onde as coisas acontecem, e a história aqui, o personagem principal não aparece nessa primeira parte, porque é a história da fuga de uma família russa de desertores que vão ser ajudados por um agente americano a fugir, né, da União Soviética. Então o suspense está no fato dessa família conseguir fugir ou não, e eles estão sendo caçados pelos agentes soviéticos. Então essa é a primeira parte do filme, né, e aparece, né, o mocinho realmente não aparece nessa parte da história. O primeiro plano é um plano que a gente pode destacar porque tem uma grua extremamente bem feita. Ela começa na bandeira, né, soviética tremulando, e tem uma coisa que o filme tenta trabalhar, mas ele não é muito feliz nisso, em trabalhar muito com as cores. As cores deveriam ajudar a compreender um pouco a narrativa do filme, mas isso funciona muito pouco, né? Então existe uma predominância de cores vermelhas, amarelas e brancas. Mas isso, né, tanto que, por exemplo, eu assisti e não conseguia organizar isso do modo, precisava ter visto mais uma vez para ver se eu conseguia pensar. Talvez se vocês não assistirem, então preste atenção se vocês conseguem perceber as cores ajudando a contar essa história, porque era um dos objetivos. Então existe um experimentalismo por parte do Hitchcock nessa parte. Mas eu confesso que eu vi uma vez só o filme e não consegui notar isso. Então começa nessa bandeira, aproxima de uma porta, a gente acompanha o casal, né, a família, o homem, mulher e filha saindo. Então é um plano, né, digno da carreira do Hitchcock. E depois tem essa perseguição, quer dizer, os três andando pela cidade de Copenhague e seguido aparentemente por 3 agentes soviéticos. Essa perseguição acaba dentro de uma loja de produtos artesanais da Copenhague, e tem uma sequência que, de novo, a questão dos olhares, né, que eles estão trocando, que é algo sempre presente do Hitchcock, que a filha tenta bolar uma artimanha para conseguir escapar da perseguição dos agentes. Então, nesse primeiro momento, a gente acompanha uma família, a gente não sabe direito nada, fala-se muito pouco, né? As coisas só são sugeridas, e ela acaba fazendo contato com um agente americano. E aí, os símbolos estão presentes o tempo todo. A primeira imagem do filme, vocês vão ver, logo nos créditos iniciais, é uma imagem da Praça Vermelha com Lenin, Karl Marx. Tem o terceiro, não sei se é o Stalin, não deve ser o Stalin, talvez seja o Khrushchev ali. Tem 3, né, rostos marcantes da Revolução. E aqui, a imagem do Kennedy ao fundo. Né? Então, os símbolos, tanto soviéticos quanto os, né, americanos, estão o tempo todo sendo exibidos. E aí, eles, né, o agente vai preparar o resgate dessa família, e aí é uma sequência bem construída, né, do ponto de vista, né, da decupagem, que é o momento que eles têm que salvar a família, correndo o risco de ter um tiroteio no meio da rua. Então é uma sequência até interessante, não é a melhor sequência do filme. E aí a família salva, começamos a parte 2, né, e eles vão para Washington. E é lá que nós vamos conhecer o protagonista, o mocinho, que é um agente francês, entram os cubanos na história, e aí, né, o suspense não vai ser na fuga, vai ser se eles vão conseguir roubar os segredos, né, dos documentos secretos que estão na mão dos cubanos. Né, chega essa família soviética e, vocês vão perceber logo no início, existe um reforço nessa questão simbólica. A filha, aparentemente, né, o pai e a mãe não gostaram muito de ir, né, de fazer esse, né, mudar
fugir da União Soviética e dos Estados Unidos, mas a filha está super empolgada. E os símbolos de Washington. Então, a Casa Branca, o Capitólio, vão estar presentes nesse breve caminho, ele reforçando essa questão da ligação deles com o Ocidente, e essa nova vida que eles vão construir. E aí, finalmente, nós somos apresentados ao protagonista do filme, que é um protagonista que não ajuda muito. Talvez esse seja a grande falha, a grande dificuldade do filme, que foi o maior fracasso do Hitchcock do ponto de vista de bilheteria e econômico. Então, o filme foi uma grande pisada na bola. Tem muito a ver também com uma coisa que a gente já falou na semana passada, que o tempo estava mudando, os filmes estavam ficando menos clássicos, algo que o Hitchcock sempre continuou trabalhando, e mais, eu acho que existia também, começa a existir também uma diferença, uma ruptura entre o público jovem e as obras do Hitchcock. O público jovem queria um cinema mais moderno, mais contemporâneo, e vamos pensar que em 68 também é a época das grandes manifestações mundiais dentro das sociedades capitalistas com apoio a certos princípios socialistas. Então, é um filme que, de certa forma, fica muito claro quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Então, aqui nós somos apresentados a um agente francês, ao espião francês, que percebe que existe algo estranho no ar. Por quê? Os americanos conseguem resgatar aquela família aquela família soviética, cujo o cara é um funcionário importante em Moscou, e ele não está sabendo, então é uma coisa muito bem feita, No entanto, na França se sabia disso. E aí, no início, isso parece uma informação boa, mas de certa forma o filme vai fechar com isso. Ele suspeita. Então, como é que a gente na França estava sabendo? Eu que estou aqui dentro de Washington não sabia, e alguém lá na França está sabendo que vai ser a história final, que é a existência de um grande espião soviético dentro da OTAN, que é o Topázio. O Topázio, que é o nome do filme, é esse espião, que eles vão ter que descobrir. Existe um interrogatório desse funcionário, desse sujeito que fugiu da União Soviética, e percebe-se que tem algo muito grande rolando em Cuba, e o problema de Cuba é que Cuba está totalmente fechada para os americanos. Os americanos, depois da invasão da Baía dos Porcos, não tem mais agentes em Cuba. Então, eles precisam de alguém que ainda consiga espionar em Cuba, que não sejam os americanos, e aí são os franceses, e aí que vai entrar o outro personagem, o personagem francês que foi apresentado, que é o mocinho do filme. E vai aparecer um conflito familiar. Isso está presente em vários filmes, quer dizer, você tem o grande arco dramático maior, que é a história dos povos, a história da humanidade, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, mas você tem o drama individual, o drama particular, que é o relacionamento entre o agente francês e a sua esposa, que não gosta da profissão dele. Ela acha que ele está correndo risco, então existe um questionamento, ela está insatisfeita com isso. E vai aparecer a proposta do agente americano para que ele investigue o que é o Topázio, porque os americanos não vão conseguir tirar nada dos cubanos. Vai ter um momento no aeroporto que nós vamos ver o Hitchcock chegando numa cadeira de rodas, e aqui levanta na cadeira de rodas, então é
mais um cameo dele, mais uma participação especial. Nós vamos ser apresentados ao restante da família, né, do espião francês, o que reforça esse lado dele ligado com a família, a importância da família na história. Ele encontra a filha e o marido da filha, e quando eles vão pro hotel, eles encontram o espião americano que, de certa forma, vai convidar, né, o espião francês a participar de uma mega operação para descobrir quem é o que é o Topázio. E é evidente que a esposa não gosta nada disso. Então isso vai ser um drama pessoal que vai ser trabalhado depois. E aí ele começa a mexer com os agentes dele para tentar obter, né, essa maleta. Tem o aparecimento de um personagem muito interessante, que é um agente francês, que vai tentar roubar a maleta de documentos num hotel onde está a delegação cubana, em Washington. Algo que nós vimos em vários filmes dele, por exemplo, no primeiro filme falado do Hitchcock, que é o Chantagem e Confissão, que em várias circunstâncias, de repente, você tem personagens que conversam atrás de vidro e você não vê, né, você não escuta o que eles estão conversando, mas você só vê o comportamento deles. Aqui nós temos também. Né? Isso está presente em outros filmes do Hitchcock também, que eles estão elaborando um plano. Então a gente não vai saber qual é o plano que eles bolaram, nós vamos ver o plano em ação. E aí, quando o plano começa a ser executado, tem a questão do voyeurismo, né, que está presente. Né, o agente francês fica observando o desempenho, né, do outro agente dele dentro do hotel, para tentar, né, comprar um contato para conseguir elucidar o que diabos é o Topázio. E aí tem um inserto, um plano que é inserido bem no meio, que é interessante, porque enquanto a ação está ocorrendo aqui, num determinado momento, insere-se um plano da família, sem, né, o pai, sem o agente francês. Então está a mulher, a filha, né, e o marido da filha, sozinhos, quer dizer... mesmo discretamente, reforça-se um pouco, né, os dois níveis narrativos que estão sendo desenvolvidos. Né, a espionagem e o drama pessoal. Num determinado momento, né, o enviado, né, o agente francês, se encontra com o sujeito que deve entregar o plano. E aí tem um plano muito interessante dessa coisa da luz, né, que nós já vimos, porque é uma luz que é colocada de uma maneira intencional ali, que não é muito usual. E aí a gente pode pensar num caráter simbólico para essa luz no momento que os dois se encontram. Né? Existe uma série de estratagemas para você conseguir roubar, né, a maleta. É uma sequência interessante. E logo depois que eles conseguem roubar, tem algo que certamente tem a ver com o humor do Hitchcock, mas a gente pode pensar do ponto de vista simbólico. Né, o grande comandante cubano que está aí, está difícil ser visto. Ele está aqui, mas está ruim da gente percebê-lo. Bom. Peraí. Nossa. Eu liguei na tomada, mas não liguei no computador. É difícil. Bom, aí o que acontece? Esse, né, o principal comandante cubano que está no hotel, de repente ele vai lá pegar uma folha, e parece que uma folha importante, e essa folha importante é um hambúrguer.
ali no meio, ela está embrulhada no hambúrguer, aí ele tira o hambúrguer, tem uma mancha de gordura na folha, ele pede para tirar a cópia. Lógico que isso é algo típico do humor do Hitchcock, porque é muito nonsense, isso é muito... lógico que pode ter uma crítica em relação aos cubanos, mas certamente é algo diferente, quer dizer, é algo meio esquisito que vocês vão notar, né? Tem um pouco desse humor quase imperceptível, mas tem uma questão de... e é um hambúrguer, quer dizer, uma coisa... não sei, presta atenção que é algo interessante no filme. Depois, aqui... Cadê o dedo? Então, tem uma sequência de fuga, porque ele descobre o estratagema para roubar o documento e o outro agente consegue passar os documentos para o mocinho numa tombada na rua, e nós vamos ver aqui que ele acaba sendo visto por um dos soldados cubanos, que isso vai ter uma importância na outra parte do filme, né? Ele acaba sendo reconhecido. E mais um momento de humor, né? E depois o espião ter conseguido fazer proceder, conseguir roubar a maleta, e é um florista, e aqui tem um rest in peace, né? Ele volta para trabalhar na floricultura dele, né? Como se fosse uma pessoa totalmente normal. Depois, dele ter conseguido o documento, existe um momento que o conflito entre marido e mulher torna-se mais evidente, né? Porque ele vai para Cuba. Aquilo que descobriram no Dr. Marise faz com que seja imperativo que ele vá para Cuba. E nessa situação, o que vai acontecer? A esposa fica extremamente desapontada com isso. E note, à medida que a conversa entre eles vai ficando cada vez mais tensa, nós vamos aproximando, né? Os planos estão mais distantes e depois cada vez mais próximos, reforçando a intensidade dramática desse momento. Então ele viaja para Cuba e, aqui temos, falando da crise, entre o Kennedy, e a União Soviética, e aqui tem um detalhe interessante, falando que os países da América Latina aumentam a simpatia, né? Se a gente for pensar em 68, 62, 60... Bom, o filme teoricamente passa em 62, 64, a gente tem um golpe, quer dizer... Então, o comentário histórico está o tempo todo, né? No fundo, eles estão vivendo esse momento intenso da história, que é a questão da Guerra Fria. E aí entra a parte 3, que é em Cuba. Faltou comentar uma coisa aqui. Ela, a esposa, acusa o marido de estar vivendo um triângulo, de ter uma amante em Cuba. E ela tem razão. Ele nega, mas ela tem razão. Então aqui nós vamos ter um triângulo amoroso, mais espionagem, que esse triângulo amoroso é outra coisa constante dos filmes do Hitchcock, a imagem que define Cuba, e a questão da fuga. E aí ele vai encontrar com a mulher, que teoricamente é uma espiã, que está a serviço dele, mas eles têm um caso, e ela tem o caso com aquele chefão que perdeu os documentos lá em Washington. Então as coisas se fecham. E aqui acho que nós vamos ter os melhores momentos do filme. No início a gente não sabe se existe algo entre eles, mas logo depois que ele entra, a porta se fecha, fica claro que realmente ele está tendo um caso. Que ele é apaixonado por uma mulher. E a mulher comanda
dentro de casa com os empregados, uma rede de espionagem, e aí nós temos algo muito qualquer de espionagem, uma série de dispositivos né, eletrônicos, né, para se fazer espionagem, e umas coisas bem singelas e bem típicas de Hitchcock, que é a referência à comida. Então, ele esconde uma câmera dentro de um tom. Vocês vão ver que depois a câmera vai ir para outros lugares inusitados também. Aqui eu ia passar uma sequência, mas eu acabei cortando, né, que eles vão espionar uma base, né, esse casal que está aqui vai espionar uma base cubana, e lá vão ver os mísseis sendo instalados, os mísseis soviéticos, né, que vão acabar deflagrando a grande crise dos mísseis de Cuba. E eles são presos, mas eles conseguem passar as fotos, a câmera adiante, e aí no meio de uma galinha. Então, os caras, depois eles começam a destrinchar a galinha. Uma sequência visualmente interessante, que ele consegue mesclar imagens do filme e imagens reais de Cuba. Você tem um comício cubano, né, que tem aqui, ó, aparece o Fidel e o Raul, os dois novos, né? Aparecem a mulher, a espiã, né? O cubano, o Che Guevara, né? Depois aqui o Fidel fazendo o discurso, né? Então, e aparece o mocinho, estão todos lá no meio, dá a impressão que ele filmou mesmo em Cuba, quer dizer, quando ele pegou o material, né, de documentário e fez uma mescla. Então, dá a impressão que eles estão lá. Na montagem ele pegou um documentário e aí na montagem ele faz essa... Ele filmou cenas dos atores, claro. Quer dizer, tinha que ter mais ou menos uma luz semelhante. Então, funciona muito bem, porque se você, né, quase você não percebe, né, o truque. É muito bem feito, né? Então, nós vamos ver lá o Raul Castro, o Fidel, o Che, né? Então tá lá. Parece que ele filmou em Cuba mesmo, né? Certamente em 69 ele não ia poder filmar em Cuba, né? Então, e o Fidel não ia processar ele, né? E aí a questão, né? Aí existe um suspense que é, será, né? Aqui nós temos os três, né? O cubano, a agente dupla cubana, né? Que tem um caso com ele, mas ela também tem um caso com o agente francês. A questão é se ele vai descobrir, né, que existe, que ela é uma traidora. E aí eu acho que é a segunda melhor sequência do filme. Então, uma sequência muito interessante, né? Porque eu acho que, e aí talvez ele dê nessa história tão impessoal, né, que envolve países, ideologias, tem um lado humano que, por exemplo, isso eu não lembrava, isso foi uma redescoberta legal em relação ao filme, que talvez seja o melhor personagem do filme seja o cubano, né? Talvez seja o melhor, né, o melhor ator, o melhor personagem, a coisa que funcione, porque, né, ele é extremamente dedicado à revolução e ele é muito apaixonado por ela. Ele, lógico, não sabe que ela é uma agente dupla. E esse é o momento que aquele casal, né, de funcionários dela está sendo torturado. E eles vão revelar quem é a chefe da organização. Visualmente, então aqui, ó, ele está aqui. Visualmente, não deu tempo, senão eu ia pegar alguma foto da Pietà, mas é muito claro a referência a Pietà. Né, ó. A esposa com o marido, né, que estavam espionando, que tiraram as fotos dos mísseis, são torturados, então estão aqui, ó. Né, visualmente lembra muito a Pietà. E ela vai acabar confessando no ouvido dele, porque ela está quase morta, né? E aí a reação dele ao fato de que,
putz, né, a mulher que eu amo está traindo o meu país. Que é algo que a gente já tinha visto no Cortina Rasgada, né? Embora lá era falso, porque era, né? Mas aqui é de verdade, a traição acontece. Então, para mim, esse é o segundo melhor momento do filme, que vai acabar desembocando no melhor momento do filme. Que é quando ele vai encontrar, vai tentar achar o agente francês e vai encontrar a mulher que ele ama, que agora ele sabe que é uma traidora. E tem um plano que nós já vimos, sei lá, às vezes a gente já viu em N filmes, que quando o casal vai dar um grande beijo, a câmera começa a circular em torno do casal. E esse é o momento que a câmera começa atrás dela e começa a circular em torno dos dois. E ele vai dizendo tudo o que vai acontecer com essa mulher. Que ela vai ser torturada, que é a mulher que ele ama, que ela vai ser torturada, que ela vai ser... vão arrancar tudo que ela tem a dizer, quer queira ou quer não, pela dor, pela humilhação, que ela vai perder a beleza, que ela vai... E ele fala, né? Ele é apaixonadíssimo por ela, e tem um momento extremamente forte que ele resolve com um som, você escuta o som de um tiro. Né? Ele resolve, de repente, matá-la, talvez por amor, para ela não ter que passar por tudo isso. E esse plano é belíssimo, vocês vão ver. É um plano de cima, né? Ela acaba de receber o tiro, e ela, em função do vestido, parece que ela vai abrindo, né? Como se o sangue esparramasse por... Né? Então parece que expande para todas as direções e ela termina caindo. Eu acho que isso me surpreendeu, eu não lembrava desse momento, mas eu acho que talvez é o melhor momento. E esse ator, em particular, ele é ótimo. Né? Esse ator funciona muito bem, ao contrário dos outros que estão... não ajudam muito a você simpatizar pelo ator principal. E aí é o momento que o ator, ela consegue retardar a ação dos cubanos, fazendo com que ele consiga escapar a tempo. E no último ato de amor dela para com ele, ela consegue passar para ele os filmes que ele, com a informação que ele buscava. E de certa forma ele sabe o que aconteceu. Tem um breve momento que eles voltam para Washington, ele chega no apartamento dele, um monte de cartas, jornal velho, e ele se toca que a mulher o abandonou, a esposa mesmo o abandonou, em função dele ter ido para Cuba. E aí a última parte, quando ele vai para Paris. Aqui eu tinha que ter posto o texto, eu acabei esquecendo. Bom, em Paris existe a grande questão, Topázio. Né? Aquelas fotos revelam que existem mísseis nucleares sendo instalados em Cuba que vão acabar resultando na crise dos mísseis, né? Que é um dos grandes momentos mais complicados da história da humanidade, mas aqui a coisa passa por um outro campo. Aquilo que ele havia suspeitado no início, que existe um traidor dentro da França, vai se confirmar. Então ele vai para a França para investigar isso. Né? E aí ele encontra os demais membros do serviço secreto francês. E nos é revelado, os dois grandes atores franceses que estão aqui, né? O Desprezo, Nepri, esse é o ator do Desprezo do Godard. São os dois traidores. Ele é o Topázio, que é o funcionário mais alto ali na cadeia de comando da espionagem francesa. E existe uma outra revelação. A esposa do espião francês é amante
traidor. Tem uma coisa que é importante, que nós vamos reconhecer a porta da casa dele, que a porta da casa dele vai ser importante no final do filme. Então começa-se a investigar, né, e de início o sujeito mais, né, esse, né, é o elo mais fraco, né, é quem vai ser descoberto antes, né, ele acaba sendo morto para não revelar nada. Tem o plano famoso, mais, né, o plano da escada, que é algo habitual no Hitchcock. E esse é o momento que ele descobre que o sujeito é o Topázio e que o chefe dele, que é o Topázio, também é o amante da esposa. E aqui, pelo olhar, ó, os três, né, lutaram juntos durante a Segunda Guerra. Dá a impressão, né, que existe uma relação entre os três. E o final do filme, né, nós temos, da mesma maneira que o primeiro plano do filme é uma grua, aqui também nós temos uma grua que começa muito distante, vai se aproximando da mesa, chega até o traidor francês, e ele recebe uma informação que a gente, do outro conhecido, dizendo: a gente não sabe por que, mas os americanos não querem que você fique nessa reunião que nós vamos fazer aqui. E aí ele tem certeza que o destino dele foi selado, que ele foi descoberto. E aí nós vamos chegar no final. Existem 3 finais para esse filme, né? Nós vamos ver um, e depois eu vou passar durante 6 minutos, né, os outros 2 finais. Né? O final que o Hitchcock havia concebido era um final que não tem no livro, mas é um final que ele concebeu e tentou recriar uma estrutura de duelo de um faroeste. Né? No entanto, ele não filmou esse final pessoalmente, porque na época a esposa dele ficou doente, e ele teve que abandonar as filmagens e deixou as instruções, né, para o produtor, né, dele, que filmou, mas não ficou bom. Então eles acabaram não usando esse final. Nós vamos ver esse final que se passa dentro de um estádio de futebol vazio, e tem um duelo, né, entre o agente francês e o espião francês. Né? Esse é um dos finais. Tem um outro final, que é um final um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco, não é cômico, mas é um final, bom, vocês talvez me ajudem sarcástico? Sarcástico, talvez. Porque o que acontece no outro final? No outro final, o bandido, o espião francês, não é preso, né? Nesse final que nós não vamos ver aqui, mas que eu vou mostrar depois, ele morre num duelo, né? Ele é morto, ele é comido. No outro final, ele não morre num duelo, e ele entra no avião fugindo da França, e ele encontra o espião francês também no mesmo avião, e eles se cumprimentam. E termina assim o filme. Ninguém é punido, as coisas seguem. Né? Não sei se é sarcástico. Irônico. Irônico, talvez. Né? Não sei. É um final diferente. O final que o terceiro final que o filme tem também é interessante. Por quê? Ele está aqui, ele descobre que ele foi, né, todos sabem agora que ele é um espião. Ele sai, bate a porta dessa grande sala onde ele está, e você corta para a porta da casa dele, que a gente já viu em outras ocasiões. E você resolve pelo som, você escuta o barulho de um tiro. Então ele se suicidou. E depois tem uma outra sequência que é interessante, que começa no jornal, falando da crise dos mísseis, e aí você começa a sobrepor as pessoas que morreram. O casal que morreu para descobrir, tirar as fotos dos mísseis,
agente duplo francês, a mulher cubana, né, que foi morta pelo próprio amante, e ele que termina sem a esposa e sem a mulher que ele amava. E volta para o jornal. Então, as pequenas histórias, né, os pequenos dramas pessoais estão, né, no pano de fundo da história principal, e mesmo a história principal termina de uma maneira, num plano muito significativo. É o jornal largado. Então, a grande crise é o jornal largado do banco. Né? Como é passado. Né? Perde, né, esse grande significado. E, curiosamente, no último plano do filme, nós vamos ver dois homens de costa caminhando que lembram muito o Nikita Khrushchev, da União Soviética, e o Kennedy, que eram os dois governantes dessa época, né, 62, 63, da grande crise dos mísseis. E encerra. Então, eu acho que esse filme não é o melhor do Hitchcock, nós já vimos o melhor do Hitchcock, mas eu confesso que eu reavaliei, quer dizer, eu tinha uma visão muito crítica do filme. Eu acho que ele é um filme menor, ele é um filme mais arrastado, meio envelhecido, os protagonistas não ajudam muito, falta carisma dos protagonistas. As mulheres que são as heroínas dos filmes do Hitchcock, que são grandes personagens, né, de destaque, são mais fracas aqui, não tem muito relevância, mas é um filme que tem momentos marcantes. E na semana que vem, o Frenesi. O Frenesi é o contrário, é um filme que eu me lembro que, embora seja o penúltimo filme dele, é um filme que eu gostava muito, porque ele tinha um clima diferente. Né? Ele tinha um clima meio... vocês vão ver que, não sei, pode ser até que me decepcione com o Frenesi, porque o Topaz é um filme que eu achava muito ruim, de repente eu reavaliei, e o Frenesi é um filme que eu gostava, não sei. Então é isso. Então... Eu tenho uma pergunta importante. Quando é que você vai mandar o resto dos PDF para o grande? Esse vai demorar um pouquinho, porque você vê que o da semana passada estava horrível. Estava horrível, porque eu não consegui terminar. Esse também não consegui terminar muito bem. Então eu preciso mexer com eles e no final de ano é sempre... Não precisa mexer não, manda logo, porque meu caderno é muito organizado, senão você vai ajudar a desorganizar meu caderno. Eu posso fazer o que mandar individualmente. Em especial para mim. Porque E aí depois eu posto, não, porque o meu caderno está muito organizado. Então, se você não mandar, vai ficar... Se você esquece depois... Não, é que faz sentido, porque às vezes depois do setembro as pessoas esquecem mesmo. Então, posso mandar depois. Não, quer dizer, né? E aí quando eu corrigir, vai para o site. Tá, isso. Mas manda o... Tem muita coisa a ser corrigida. O último que eu não vi é esse aí, por favor. Esse? O Cortina é esse. O Cortina é esse. Não, está faltando só 3. Você viu que eu pus tudo, né? Eu copiei todos já. Então eu preciso perguntar se deu para entender. Depois deu tudo ótimo, maravilhoso. Ele pôs no site essas coisas. Então... já começa, ó, o Lenin, Karl Marx, não sei se tem mais alguém.
Só que ainda, né, existe a questão do topázio. Who's running it? Jack Granville, a friend of mine. Friend. Yeah, up till 10 o'clock last night. But I can't nail him down. No proof. I brought this old picture along. It'll help you recognize him. He's bound to be at your meeting with our people this afternoon. Now, that poses a problem for us, doesn't it? How can we tell the French about Cuba when... Thank you. Take care. Gentlemen, will you be kind enough to take your seats at the end? Yes. Thanks. Então, agora a câmera começou lá na porta, se afastou, né? Gentlemen, one moment, please. Mostra todo o ambiente e agora ela vai voltar, então ela sai de um plano médio, do primeiro plano, se afasta e vai voltar para um novo primeiro plano, mostrando a figura do traidor, né, que vai ser colocado nesse escanteio. Look, Jacques, I'm very sorry, but the Americans would rather that you are not present. There is no time to explain now. I'll explain later. A porta se fecha aí. E a sequência final, né? Um dos três finais possíveis. E o possível chefe, o Kennedy, marchando. Bom, eu não sei, quer dizer, qual é a sensação de vocês, quer dizer, né? Esses filmes, provavelmente, vocês tenham visto? Não. Né? Então, é um filme menor, quer dizer, é um filme né, talvez mais complicado, né? Tem algumas limitações, né? Mas eu acho que mesmo assim, quer dizer, eu lembro que eu tinha visto uma única vez, eu vi a segunda vez agora, quer dizer, eu tinha tido mais restrições. A segunda vez que eu vi, eu consegui encontrar alguns momentos que realmente justificassem uma certa consideração pelo filme, né, apesar das suas limitações. Alguém, né, que gostaria de fazer alguma... A questão das cores que você citou, né? Quando ele tá, na parte dos cubanos só, o cara tem uma valise vermelha, carro vermelho, ela tá com vestido vermelho, o restante Quer dizer, não tem eu acho muita. que existia a ideia de trabalhar com essas cores, mas né, não fica patente, né? A coisa do branco, não sei, quer dizer, o filme não...
ele é menos sucesso, né, se existia essa, essa construção deliberada, ela não está muito clara. Porque, tudo bem, é vermelho, mas a gente espera, né? Afinal, é Cuba, é igual você espera ter vermelho ali. Você podia esperar outra. Uma hora, por exemplo, tem as rosas que são amarelas. Não são, quer dizer, Sim, as não flores. sei, essas coisas estão. Não sei. Ele não chegou a concretizar essa concepção a contento. Quer dizer, é um filme irregular, eu acho. Talvez os personagens principais não ajudem. Eu tenho a impressão que tem pelo menos 3 personagens que são muito marcantes, mas que não são principais. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu, de certa forma, com a Cortina Rasgada, que os personagens secundários, que eles têm participações bem pontuais, são muito mais ricos que os próprios protagonistas, né? Que no caso do filme anterior, pelo menos eram grandes atores, né? Mas aqui são atores secundários, né? De carreira não tão brilhante como o Paul Newman, né? Mas a gente não consegue. Talvez se o Sean Connery tivesse feito esse papel, a gente pudesse ter uma relação mais intensa com o personagem francês, né? O Devereux, mas realmente isso não acontece. Porque parece que começa forte com aquelas primeiras imagens, depois cai. Então é meio. Ele fica morno, parece. Então ele é meio irregular mesmo. Né? Eu acho que ele vai e volta. A gente não consegue torcer pro mocinho. A coisa dele, da relação dele com a esposa também fica muito. Não sei. Então eu acho que é um filme que não. Digamos assim, eu não acho tão ruim quanto a impressão que eu tinha na primeira vez que eu assisti. Né? Mas realmente, comparado com os outros, ele é bem mais limitado. Né? Mas eu acho que tem um momento no meio do filme que é especial. Quer dizer, no momento que ela se despede do agente francês, aí tem menos dele, mais dela. Quer dizer, tem uma coisa premonitória, e a gente já viu desses amores condenados à tragédia, né? Dela entregando o livro, pedindo para que ela tinha algo para contar para ele, a gente não sabe. Será que ela estava grávida? Então, é algo que a gente pensa, né? Não é colocado isso. Pode ser só quem vai avisar que as fitas estão. E a coisa não. Mas estava muito romântico para dizer que só tinha os filmes. E o vestido vermelho lá assim. E aí depois você tem a sequência do interrogatório, que eu acho, quando de certa forma, é um personagem interessante o cubano. Porque o cubano é claramente apaixonado pela Juanita. E é uma decepção. Na hora dos olhos lá, nossa. Quando. E a própria morte da Juanita. Eu acho que aquela sequência. Você fala, puxa, como é que eu não me lembrava? Plasticamente lindo, o vestido dela se espalhando assim, fica lindo. Então acho que tem Então acho que tem momentos assim que justificam alguma consideração por ele. Mas o filme, comparado com outros que a gente já viu, é menos, tem menos sucesso. De qualquer forma, eu também estou igualmente curioso a respeito do próximo filme, porque é um filme, embora esteja na lista dos filmes menores do Hitchcock, era um filme que tinha um estilo bem interessante, que tinha um ar meio camp, um ar meio... porque é um filme que ele retorna à Inglaterra. É um filme inglês, o próximo. Então, ele vai fazer um filme inglês barato. E o que é legal no próximo filme é que é um filme totalmente
marcado, calcado em cima do vilão. A gente acompanha o vilão, que é um assassino, é um serial killer, que ele mata mulheres enforcadas. Então, o filme é todo centrado em cima da figura do vilão, e a gente vai acompanhando o vilão e, de certa forma, ocasionalmente, até torcendo por ele. Então, é um filme... Eu me lembro que eu gostava do Frenesi. Mas vai ser interessante ver, depois de tanto tempo, quer dizer, porque teoricamente nós estamos numa fase mais envelhecida, quer dizer, estamos agora vendo Hitchcocks menores, filmes menos relevantes dentro da filmografia. Esse não era tão menor quanto eu esperava. O Frenesi é um filme que eu gostava, eu, por exemplo, estou curioso para saber se eu vou continuar achando tão interessante quando eu vi da primeira vez. E é isso. Então, Obrigadão, Milton. Obrigado. Graças tanto. Você manda os PDF por aí.